Perdão, ele é uma das atitudes mais vitais e mais importantes que um cristão ele pode praticar. Porque quando Jesus diz o seguinte, que todos, ele diz todos vos odiariam por amor ao meu nome. Ou seja, se nós amássemos Jesus Cristo, nós seríamos odiados por todos. Então imagina a quantidade de pessoas que vão praticar o mal contra a tua vida. E você vai ter que perdoar, tá? Essa é a realidade da vida cristã. Então, é por isso que eu acredito que a pregação a respeito do perdão é uma das mais poderosas que existem. Porque o cristão ele sofre demais, ele é perseguido demais, ele é traído demais. Então, ouvir a respeito da importância do perdão, tá se relembrando constantemente da importância de perdoar, é como um bálsamo que é derramado nas nossas almas, dentro de nós. E eu separei um versículo. Eu separei um versículo muito importante, que eu acredito que para mim, é um dos versículos mais impactantes e mais importantes de toda a Bíblia a respeito do perdão. E eu separei esse versículo para nós estudarmos hoje. Então nós vamos orar. Então o vídeo de hoje vai se constituir em oração e em a palavra de Deus. Então nós vamos estar orando e ministrando a palavra de Deus, orando e ministrando a palavra de Deus. Então nós vamos estar fazendo esses dois em conjunto. Por quê? Porque o meu grande objetivo é que nós venhamos ser avivados, venhamos ser fortalecidos, venhamos conseguir de verdade liberar o perdão. Então só pregar não é o suficiente, a pessoa precisa falar de Deus e precisa orar, tá? Esses dois juntos são vitais. Só orar não adianta, só a palavra também não adianta. A pessoa precisa dos dois, orar e a palavra. E precisa fazer os dois, tá bom? Através da oração nós vamos conseguir absorver o conteúdo da palavra de Deus. E é o que nós vamos praticar exatamente hoje. Oração de uma forma bem diferente. Então vamos lá que hoje vai ser bem poderosa, eu acredito, a ministração de hoje. Então, se vocês tiverem a Bíblia, vocês podem ir em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Né? Caso vocês não tenham, vocês também podem acompanhar aqui pelo lado, que vai estar o versículo. Então, o primeiro versículo, que é o 14, diz da seguinte forma: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, então tudo começa quando Jesus Cristo, ele fala, é uma frase que Jesus Cristo falou, tudo isso aqui é Jesus Cristo falando, tá bom? Então imaginem Jesus falando. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, então tudo começa quando nós perdoamos, quando nós liberamos o perdão. Então antes de eu passar para a parte em que eu peço perdão para Deus, eu começo com liberar perdão. Então você vai começar liberando o perdão. Porque se você não libera o perdão, você vai ter dentro do teu coração aquele desejo de vingança, de destruir as pessoas que praticaram mal para ti. Então o primeiro ponto e o primeiro objetivo é perdoar, tá? Perdoar as pessoas que pecaram contra a tua vida, contra as nossas vidas. Porque se nós não perdoarmos essas pessoas, tá, nós não estaremos. O primeiro objetivo de tudo é seguir os passos de Jesus Cristo, ouvir a voz dele. Se eu não perdoo os pecados daquelas pessoas que pecaram contra a minha vida, primeiro, eu vou estar guardando sentimentos ruins dentro de mim, vou estar me enchendo de mágoa, de ira, de raiva, de vontade de que aquela pessoa se dê mal e quebre a cara. Tá? É isso que eu vou estar cheio disso dentro de mim. Então, Deus ele usa às vezes pessoas, né, próximas da gente para fazer um mal contra nossas vidas, justo para que a gente fique cheio desse sentimento. E tu ficando cheio desse sentimento dentro de ti, tu já caíste da presença de Deus. Tu não vai conseguir encontrar graça diante de Deus para ser perdoado. Esquece, porque isso não vai acontecer. Tu não vai conseguir encontrar graça diante de Deus para ser perdoado. E nisso muitas das pessoas são lançadas para fora da presença de Deus porque não conseguem perdoar. E ficam cheios de rancor, cheios de raiva, cheios de sentimentos ruins dentro de si. E a pessoa sai da igreja, né? Às vezes abandona, sai da sua casa, vai para outro lugar,
né, para morar em outro lugar, porque não conseguiu liberar o perdão para a pessoa. Porque às vezes uma pessoa da igreja, uma pessoa fora da igreja, uma pessoa da igreja fez uma maldade contra a tua vida, uma maldade muito grande, grave, e tu não consegues te perdoar. E aí tu é lançado para fora da presença de Deus. E às vezes tu acha que a culpa foi do fulano de tal, foi do ciclano, mas na verdade a culpa nunca é deles, a culpa é nossa, por não ter conseguido liberar o perdão. Por que a culpa se torna nossa? Porque se eu olhar para Jesus Cristo, eu vou ver que os pecados que as pessoas cometeram contra Jesus Cristo foram terrivelmente piores. E mesmo assim Jesus perdoou, mesmo assim Jesus perdoou essas pessoas. Então o parâmetro é Jesus Cristo. Se Jesus Cristo ele perdoou e eu não quero perdoar, e eu não decidi não perdoar porque eu não quero seguir Jesus Cristo, porque o meu foco não é Jesus. Eu não quero seguir os passos deles. Eu estou querendo seguir os passos de Caim, que matou o irmão Abel e da geração dele veio pessoas cheias de vingança, pessoas vingativas, né? Pessoas más, pessoas ruins. E é isso que Satanás quer. Ele usa as pessoas próximas da gente para nos atingir, para que a gente fique cheio de mal, cheio de sentimentos ruins dentro da gente, a gente não consiga liberar o perdão disso, e dessa forma nós começamos a morrer espiritualmente, começamos a definhar, até não encontrar mais forças para vencer o pecado. Então, o perdão ele é algo vital, é uma das coisas mais importantes que existe na vida cristã. É vital, é extremamente vital. Muito vital mesmo. É por isso que eu estou nesse exato momento decidindo que eu vou criar nesse canal, no meu canal aqui, uma playlist só sobre perdão. E eu vou bater bastante nesse martelo, né? Vou martelar bastante isso, porque é tanto importante para mim quanto para vocês que estão escutando, para todos. Então, tudo começa quando nós liberamos o perdão. É o que Deus nos ensina. Então, antes de receber o perdão, nós temos que perdoar. Então, se eu desejo ser perdoado, de verdade, eu tenho um desafio. Deus ele coloca tipo um desafio, assim, uma barreira. Tu queres realmente ser perdoado? Tu queres realmente me seguir? Então, perdoa as pessoas que pecaram contra a tua vida. E aí entra a parte difícil. Então, é aí que muita gente desiste. Muita gente desiste. Então, o que eu vou fazer agora? Nós vamos continuando, tá bom? Vamos continuar com essa pregação. Vou parar um pouco a pregação e vou orar com esse objetivo de Deus, de perdoar as pessoas que pecaram contra a nossa vida. Tá? O objetivo é que nós venhamos ter hoje o máximo de êxito possível. Tá bom? Senhor Deus, nós acabamos de aprender que nós, através da boca de Jesus Cristo, que nós precisamos perdoar aquelas pessoas que pecaram contra a nossa vida, aquelas pessoas que transgrediram, porque se nós não fizermos isso, como é que nós vamos conseguir seguir o Teu Filho Jesus Cristo, que perdoou pessoas que fizeram pecados grotescos, Senhor, contra a vida dele e contra a vida daqueles que o amavam, né, que eram seus seguidores. Então, Senhor Deus, eu peço que o Senhor nos capacite, Senhor, a perdoar, nos ajude, Senhor, a perdoar as pessoas que pecaram contra a nossa vida, Senhor, as pessoas que nos maltrataram, as pessoas que nos fizeram sangrar. Eu peço que o Senhor nos capacite para perdoar essas pessoas, Senhor, e perdoar de coração, Senhor, no poder e na unção do Teu Espírito Santo, Senhor. Nos dê forças, Senhor, para perdoar, nos dê forças, Senhor, para vencer essa dor, Senhor, esse sofrimento de maldades que um dia pessoas próximas, ou até pessoas que não sejam próximas, cometeram contra nossas vidas, Senhor. Nos dê essa condição de perdoar, nos capacite, Senhor, espiritualmente, para que instantaneamente, Senhor, nós venhamos conseguir perdoar as pessoas que pecaram contra nossas vidas. Senhor, e de início eu já oro, Senhor. Senhor Deus, perdoa todas as pessoas que pecaram contra nossas vidas, todas. Senhor, remove toda a dor e sofrimento, Senhor, do nosso coração, que um dia foi causado pelas pessoas que pecaram contra nossas vidas. Eu peço que o Senhor as perdoe, que o Senhor as cure, que o Senhor as transforme, que o Senhor as dê dias maravilhosos, Senhor, na terra, que o Senhor transforme essas vidas, que o Senhor converta essas vidas a Jesus Cristo, que o Senhor as discipline, né, para que essas pessoas venham
futuramente, ao invés de praticar o mal e ferir outras pessoas, que elas venham ser exemplos e venham ajudar as pessoas que realmente precisam, necessitam, Senhor. Então eu peço que o Senhor transforme todas as pessoas que pecaram contra nossas vidas, todas. Nesse momento vocês já devem estar imaginando as pessoas que pecaram contra a vida de vocês. As que mais fizeram vocês sofrerem, né? Eu tenho as minhas, vocês têm as de vocês. Nesse momento vem na mente, né? Então orem, entendam. São essas as pessoas principais que machucaram vocês. Então vamos lá. Senhor Deus, perdoa essas pessoas, Senhor. Transforma essas pessoas, perdoa, Senhor, 100%. Todos os pecados que essas pessoas cometeram contra as nossas vidas, lava, Senhor, por completo e remove 100% das manchas, Senhor, dos pecados que essas pessoas cometeram contra a minha vida, contra nossas vidas, contra a vida de cada um aqui, Senhor. Para que nós venhamos ser verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, verdadeiros seguidores de Cristo, porque Jesus perdoa a todos, sem hesitar. Amém. Então a primeira oração foi feita, tá? Nós vamos estudando a Bíblia e vamos orando. Depois vem o seguinte, também no versículo 14, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então se nós perdoarmos os homens que nos ofenderam, as pessoas que pecaram contra nossas vidas, Deus também nos perdoará. Então essa daqui é a grande promessa que Deus tem para nossas vidas, que se nós liberarmos o perdão para as pessoas que nos machucaram, que nos feriram, nós também receberemos de Deus o perdão. Ou seja, o que Deus quis dizer? Que Deus vai lavar as nossas vestes e vai transformar elas e vai deixar elas limpas. As nossas vestes vão ficar totalmente limpas na presença de Deus. Ou seja, você vai estar numa condição de uma veste suja e imunda, Deus vai lavar, você vai ficar com uma veste totalmente branca, sem manchas, pura, santa. Ou seja, tu vai ser contado com uma pessoa pura e santa aos olhos de Deus. Mesmo que você tenha cometido pecados terríveis, grotescos, aos olhos de Deus você vai ser como uma virgem pura e santa. Porque você perdoou as pessoas que pecaram contra a sua vida e Deus perdoou os seus pecados. Então você vai estar assim, Deus vai olhar para ti como se você fosse uma pessoa totalmente sem pecados, ou seja, uma virgem pura, né? Como aquela parábola das virgens prudentes e das virgens imprudentes. Você vai ser visto exatamente dessa forma, porque você liberou o perdão. Então, aí nós temos a importância, o quão importante é perdoar aquele que nos ofende, para que nós venhamos nos tornar verdadeiros seguidores de Jesus Cristo e sermos também perdoados e achar graça diante de Deus, para que nós venhamos ser perdoados e ter nossas vestes totalmente lavadas e purificadas, tá bom? Então, se eu perdoo, eu sou perdoado por Deus. Então, para que Deus venha me perdoar, eu preciso perdoar as pessoas que pecaram contra a minha vida. É assim que funciona no cristianismo, tá bom? Então, vamos agora para o versículo 15, tá bom? Que diz o seguinte: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, ou seja, se eu não perdoar. Agora nós falamos sobre se você perdoar. Agora o que vai acontecer se você não perdoar a pessoa? Se uma pessoa pecou contra você, praticou o mal, e se de coração, de verdade, com sinceridade, de coração, você não perdoar aquela pessoa, tá bom? O que vai acontecer? Também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, se você não liberar o perdão para a pessoa de coração, com sinceridade, Deus também não irá lhe perdoar. Então o que acontece? Imagina que uma pessoa te feriu, você está totalmente machucada, com dardos inflamados enfiados aqui no teu coração. Você que foi machucado, não tem como arrancar esses dardos. Isso é espiritual, a gente não consegue, não tem como, é impossível. O único que pode arrancar de dentro de ti, do teu coração, todos esses dardos inflamados, todas essas trevas, essa lama que foi gerada dentro de ti pelos dardos, né, pelos machucados que Satanás fez através de vidas de pessoas, para que todo esse mal venha sair do teu coração, venha ser arrancado os dardos, né, no caso, o lamaçal que vai ser gerado, que esse lamaçal, na verdade, vai ser
vontade de vingança, de ver a pessoa se dar mal, de a ira de Deus recair sobre aquelas pessoas, ou seja lá o que for, né? Para que Deus venha arrancar todos esses sentimentos ruins de dentro de ti, todas essas lembranças, é necessário que o Espírito Santo expulse isso, arranque isso através do próprio poder de Deus. Sem o Espírito Santo é impossível. A dor e o sofrimento, tipo, as flechas, os dardos inflamados vão estar lá para sempre. E tu nunca vai te esquecer disso. Para que seja arrancada, é necessário que o Espírito Santo arranque de dentro de ti. Arranque toda a dor e todo o sofrimento. E aí você vai ser capaz de perdoar a pessoa de coração. Então entendam. E por isso que é importante, é vital, priorizar a comunhão com o Espírito Santo. Porque é Ele que vai fazer essa lavagem no teu coração, que vai tirar toda a ira, a raiva, contendo tudo aquilo que é da carne, Ele vai arrancar. E vai te dar autocontrole. Você vai ter condições de vencer as tuas próprias inclinações e vontades da carne, de praticar o mal. Você vai conseguir vencer, você vai ter poder e controle sobre isso. Porque o Espírito Santo vai te dar. Porque você priorizou a comunhão com o Espírito Santo. A comunhão com Deus, você viu como algo precioso. E priorizou essa comunhão e colocou ela em primeiro lugar, não importa o preço que você iria pagar. Você colocou essa comunhão em primeiro lugar. E Deus também, Ele nos ajuda quando nós desejamos isso. Deus é muito bom, é muito misericordioso, mas Ele sempre age no tempo dele. Então, às vezes, parece que demora para que Deus venha agir. Mas aí Deus age e nós vemos que realmente Ele é bom, né? E Deus, Ele é sempre bom. Em nenhum momento eu falei que Deus não é bom. Deus, Ele é sempre bom, mas, né, às vezes é necessário nós vermos Deus agir na nossa vida, porque Satanás, ele vai agir para tentar nos atingir. Então é necessário que também Deus aja, que nós venhamos ver o agir de Deus. Isso é importante. Isso é importantíssimo, tá bom? Tem muita gente que despreza isso e fala, não, e fala que acha que isso é uma geração de Tomé, que precisa ver para... Não, é importante, cara, é importantíssimo, porque isso fortalece. Se isso fortalecer a tua fé, maravilhoso. Porque as pessoas elas criticam muito, tipo assim, a incredulidade de Tomé, mas só que Tomé, ele foi um dos 12 apóstolos. Ele creu em Jesus Cristo e Jesus falou, mostrou as feridas e falou, olha, é melhor que você creia, né, creia em Deus do que não crer. Então ele mostrou as feridas para que Tomé viesse a crer. Então ele viu, ele creu porque viu, mas só que queira ou não, ele creu. Então às vezes vão ter pessoas que vão ser como Tomé, que vão precisar ver para crer. E Deus salvou Tomé. Então a gente não pode desprezar essas pessoas. E às vezes nós vamos estar tão machucados que nós vamos precisar ver para crer. Às vezes até a nossa confiança em Deus vai ser abalada pela maldade que as pessoas vão cometer contra nossas vidas. Mas Deus age, Ele conhece nosso coração, Ele conhece nossas necessidades, Ele age, nos cura, nos vivifica, nos transforma, nos fortalece, Ele faz isso. Nós temos que ser mais sensíveis, né, para entender que existem vários tipos de pessoas, tá? E vários tipos de situações diferentes. Então, eu vou finalizar a nossa oração, tá? Que baseada sobre perdão. E ressaltando, né, nós finalizamos o versículo 15 ressaltando a importância de perdoar as pessoas, porque se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados, tá bom? Ou seja, imagine a sua veste, eu quero que você imagine agora, você, né, diante de Jesus Cristo, com uma veste branca, né, representando santidade e pureza, de que você foi lavado na presença de Jesus, foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo, por isso foi aprovado, e atrás de Jesus Cristo, né, você está vendo, Jesus está aqui diante de você, você está vendo atrás de Jesus Cristo um portão lindo, e o lugar mais perfeito, de algo tão perfeito que a sua mente jamais seria capaz de imaginar algo tão perfeito, uma cidade, um lugar lindo, um reino lindo e perfeito, onde é uma paz imensurável, onde todo mundo vai querer estar, todo mundo. Até aquelas pessoas que hoje dizem que não vão querer estar lá, vão querer estar lá. Tá? E você vê Jesus Cristo diante de você com suas vestes totalmente brancas, e atrás o reino de Deus. E só esperando Jesus Cristo, né, lhe conduzir. Então acontece o seguinte,
Se você não perdoar, isso nunca vai acontecer na sua vida. Esse dia nunca vai chegar, você vai ficar de fora, você vai fazer como aquelas pessoas que vão ficar olhando lá de fora, vendo as pessoas entrando no reino de Deus, e você vai ficar de fora, você não vai entrar no reino de Deus. Não vai. Para entrar no reino de Deus, para ser aceito por Cristo e estar nesse reino, é necessário perdoar, liberar o perdão. Então, por que eu vou perdoar? Porque eu quero estar lá, eu quero estar no reino de Deus, eu quero estar com Cristo lá no reino dele, eu quero estar no lugar mais incrível do mundo, num lugar onde não vai haver dor, sofrimento, nada dessas coisas. Eu quero estar lá com Cristo. Eu não quero estar no inferno com as pessoas que foram desobedientes a Deus. Eu quero ser um seguidor de Cristo, eu quero estar de acordo com padrões daquele reino, desse reino que nós vimos agora atrás de Jesus Cristo, né? Na imagem que eu falei aqui, que eu citei pra gente, para que nós viéssemos a imaginar, né? Nós vimos o reino de Deus e nós queremos estar lá dentro. Então, para isso é necessário perdoar, liberar o perdão, tá bom? Então, nós vamos finalizar a nossa oração pedindo para que Deus venha nos perdoar, né? Nós oramos inicialmente para que Deus viesse perdoar aquelas pessoas que pecaram contra a nossa vida. Agora nós vamos orar para que Deus venha perdoar os nossos pecados e nós venhamos ser como essas pessoas que vão estar com as vestes brancas, lavadas, limpas, puras diante do nosso Rei Jesus, tá bom? Então vamos lá. Senhor Deus, nós estamos aqui todos reunidos no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Eu peço que o Senhor venha curar todas as nossas feridas, todas as nossas dores, remover toda a mágoa, toda a dor, todo o sofrimento, Senhor, e venha nos dar um coração limpo, puro e santo, totalmente renovado, Senhor, um coração novo, Senhor, aonde não há raiva, aonde não há desejos ruins de vingança, aonde só há paz e uma reconciliação perfeita com Cristo. Senhor, eu peço que o Senhor venha perdoar todos nós, Senhor, tanto eu quanto as pessoas que estão escutando, que o Senhor venha liberar o perdão sobre as nossas vidas, que nós venhamos ter essa paz dentro de nós, que excede todo tipo, Senhor, de dor, todo tipo de maldade, todo tipo de agir do inimigo, Senhor. Uma paz muito superior a tudo, uma paz que inunda o nosso interior, uma paz que inunda o nosso corpo, nosso ser, nos dando a certeza de que nós estamos livres do pecado, livres da culpa de não conseguir perdoar, de não conseguir liberar o perdão, Senhor. Então eu peço que o Senhor nos conduza, Senhor, nos trate, para que nós venhamos aos poucos liberando esse perdão que está difícil de liberar. Se está difícil, o Senhor vem nos tratando, vem trabalhando nas nossas vidas para que o perdão venha a ser liberado, Senhor. E nós venhamos ter paz com o Senhor. Nós venhamos ser verdadeiros seguidores de Cristo que liberam perdão, Senhor. Eu peço também que o Senhor nos dê essas vestes, nos lave as nossas vestes, nos almeje, lave elas, Senhor, ao ponto delas ficarem tão brancas, Senhor. Que não haja nenhuma manchinha, nada. Fique 100% branca, Senhor. E para que nós venhamos ser aceitos no Teu reino, para que nós venhamos ter uma veste que não venha, que as pessoas venham olhar e não venham encontrar motivos de nos acusar. Ou seja, essas manchas são, no caso, pecados, são sujeiras, né? Então remova todas elas para que não haja ninguém que no dia do juízo possa se levantar para nos acusar de alguma coisa, Senhor. Nos perdoe porque nós estamos perseverando em perdoar as pessoas que pecaram contra as nossas vidas, Senhor. Estamos perseverando nisso, então eu peço que o Senhor nos livre de todo mal, nos livre de toda dor, de todo sofrimento, de toda angústia, e venha enviar o Teu Consolador, o Teu Espírito Santo, para que venha nos consolar nesses dias, às vezes, de solidão, que nós estamos sós, que nós estamos tristes. Venha ser o nosso Consolador, Senhor, venha consolar essas pessoas e venha dar a elas vestes brancas, Senhor, e que aos portões do Teu reino, Senhor,
desse reino tão lindo e maravilhoso, Senhor, estejam abertos para todos nós, porque nós nos tornamos verdadeiros seguidores de Cristo ao liberarmos o perdão para as pessoas que pecaram contra nossas vidas. E desejamos o melhor possível para eles. Sim. E o que é que nós desejamos para ele? O que é o melhor possível é que eles vinham se converter, que eles vinham se entregar a Jesus Cristo e se tornar uma nova criatura. E isso é o melhor que nós podemos desejar a eles. Então é isso que nós desejamos, sim. Que eles se convertam e se transformem em um novo ser, uma nova criatura, sim. Alguém que esteja nos padrões cristãos, e no molde cristão, no molde de Cristo. Senhor. Então eu coloco diante do Senhor todas essas vidas, Senhor, que está agora me escutando, que o Senhor os lave, para que o Senhor nos lave, para que o Senhor nos purifique, para que o Senhor nos limpe e nos dê vestes brancas, Senhor. Eu também coloco diante do Senhor todas as pessoas que um dia pecaram contra nossas vidas, para que o Senhor perdoe todas as pessoas, todas as pessoas que pecaram contra nossas vidas, todas sejam 100% perdoadas, 100% lavadas, 100% purificadas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.